Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que rende muito, que é a questão do perdão, né? O perdão e as suas faces. Você precisa entender sobre pedir perdão, você precisa entender sobre perdoar, também tem o se perdoar e tem o perdão de Deus, né? Que é o mais excepcional para a nossa vida, né? Então eu gostaria de ler alguns textos e o primeiro que eu vou ler é Mateus 18, capítulo 18, versículo 21 e 22, quando Jesus tem uma conversa com os discípulos, né? E Pedro então pergunta para Jesus até quanto ele devia perdoar, né? Então eu gostaria de ler para deixar bem claro o assunto, né? Então no versículo 21, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. A lição que Jesus ensina para Pedro, os discípulos, para mim e para você, é o seguinte: eles tinham uma tradição, né, que tu perdoava mais ou menos tantas vezes, sabe? E o que Jesus quis dizer? Jesus falou para ele: não, 7 não, 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Tu não ia contar, 70 vezes 7 dá 490, se eu não fiz a conta errada. Mas olha só, a questão não era o número de vezes. Você tem que perdoar sempre. Sempre que alguém trazer um problema para a tua vida, te ofender ou de alguma coisa, você sempre tem que perdoar. Se você não perdoar, você vai ficar ligado com aquela pessoa, né? Depois a gente vai voltar um pouquinho mais nesse assunto. Então o que Jesus diz para eles é o seguinte: não tem número de vezes. O 70 vezes 7, na verdade, significa você tem que perdoar sempre, né? Se você foi perdoado por Cristo, se é que você entende que você foi, você não vai perdoar as pessoas agora? Mas quem sou eu, se o Rei do Universo morreu na cruz para pagar os meus pecados, me perdoou e me perdoa todo dia, eu não vou perdoar os outros agora? Então é isso que Jesus diz para Pedro. Ou seja, sempre que alguém cometer alguma coisa contra você, você vai ter que perdoar. Isso é bíblico, né? Não é eu que estou afirmando. Ou seja, se a gente não perdoa as pessoas, a gente também não entendeu o perdão de Deus para as nossas vidas. E como é que eu posso aceitar o perdão de Deus e não perdoar alguém? Estranho isso, né? E tem um outro versículo que eu gostaria de citar, que está em Mateus 6. Jesus também diz o seguinte, depois da oração do Pai Nosso ali, ele diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O que Jesus está dizendo? Aquilo que eu acabei de falar, né? Bem claro o que a Bíblia diz aqui, não tem nem muito o que explicar. Se eu perdoo, né, eu entendo o amor de Deus. Tem uma outra faceta que depois nós vamos entender quando a gente tem dificuldade para fazer isso. Mas aqui é muito claro o final da oração do Pai Nosso, né? Eu quero o perdão de Deus, mas quando alguém faz alguma coisa contra mim, eu não vou perdoar? Não, mas eu não vou perdoar de jeito nenhum. Eu já ouvi muito isso, né? Então, as consequências para a nossa vida, quando a gente não perdoa as pessoas, elas são trágicas. Se eu não perdoo, é porque eu não entendi o perdão de Deus na minha vida. Eu quero me sentir perdoado, mas não quero perdoar? Como assim? Então, a gente precisa aprender a perdoar. Eu não estou dizendo que é fácil, já vamos falar disso, né? Jesus, mesmo sendo Deus, morreu na cruz e carregou sobre si todos os nossos pecados para que a gente pudesse desfrutar do perdão dele. Aquele que crê é perdoado por Cristo. Então a gente deve aceitar o sacrifício na cruz, né? Porque lá foi carregada a minha culpa, a tua culpa, a nossa culpa, né? Para que todo aquele que nele crê seja salvo. A palavra fala, né? Aí você pode dizer: não, mas eu não tenho pecado, eu não sou tão ruim assim, né? Só para te dizer que todo ser humano que nasce, eu falei no outro vídeo, nasce separado de Deus. Você nasce criatura, não filho. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos,
que você precisa nascer de novo. O que é esse nascer de novo? É você entender que você é pecador e você aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou seja, entregar as rédeas da sua vida para Cristo, né? Onde é que está escrito isso? Romanos 3:23. Lá diz o quê? Pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Adão e Eva estavam no paraíso, não tinham pecado, mas como eles desobedeceram, foram expulsos do paraíso. E quebrou aquele elo de ligação que tinha entre eles e Deus. Então todo ser humano que nasceu depois de Adão e Eva, nasceu separado de Deus. E para que você se ligue a Deus, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador na sua vida e entregar a sua vida para Ele. E aí você vai receber o perdão do pecado, né? E aqui Romanos 3:23 não diz que alguns pecaram. O texto é muito claro, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por isso que precisa haver um novo nascimento. E que bom que tem esse perdão de Cristo para nós. Você precisa perdoar alguém agora? Você precisa pedir perdão para alguém agora? Talvez você vai ter que perdoar alguém que nunca te pediu perdão. A Bíblia fala muito sobre perdão e não diz que é fácil. Se fosse fácil, não falaria tantas vezes na Bíblia. Eu não estou dizendo que é fácil. Jesus não disse que seria, mas ele diz que temos que fazer. O perdão de Deus nós já temos, aqueles que creem. Mas nós perdoamos as pessoas? Será que tu tem agora que acertar com alguém? Tu tem que perdoar alguém hoje? Tu tem que pedir perdão para alguém hoje? O momento em que você não perdoa, você fica ligado emocionalmente com aquela pessoa. Porque você não pediu perdão. E se você não perdoa também, você fica ligado emocionalmente. Não tem satisfação melhor do que quando a gente consegue perdoar alguém, ou pedir perdão, ou ser perdoado por alguém. Traz paz ao coração da gente. Então, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixa para amanhã. Se tu tem que fazer isso hoje, faça isso agora, né? E tu vai ver a paz que isso vai te trazer no coração. Eu não disse que era fácil. Jesus não disse que seria. A Bíblia não diz que é fácil. Tem muitas coisas na vida da gente que não é fácil. O perdão é uma delas. Para alguns mais, outros menos. Mas é necessário fazer para a nossa saúde espiritual. O perdão não é um sentimento. É uma decisão. Porque talvez tu nunca vá sentir que tenha que perdoar alguém ou pedir perdão. Então, anota o que eu estou falando. Não é novo isso. O perdão não é um sentimento. É uma decisão que você toma. E muitas vezes você não toma a decisão por causa do teu pecado e do teu orgulho. Eu sei muito bem que eu sou assim também. Muitas vezes o meu orgulho, o meu pecado me impede de pedir perdão e de perdoar. Só que isso não passa em branco. Tem consequências. Deus não vai habitar onde existe pecado. A falta de perdão, a falta de pedir perdão e a falta de perdoar é pecado e afasta Deus da sua vida. Deus não vai habitar onde é pecado. Onde tem pecado, Deus não habita. Porque Deus é santo, Ele não pode estar onde tem pecado. A Bíblia diz que o santuário do Espírito Santo é a nossa vida, é o nosso corpo, né? E Ele não vai habitar em nós enquanto a gente estiver em pecado e a gente não liberar perdão para alguém ou não pedir perdão para alguém. Então isso é muito sério. É uma coisa que às vezes a gente passa batido. Então, de novo, o perdão não é um sentimento, é uma decisão. O perdão traz paz ao coração. A falta de pedir perdão ou de perdoar é o contrário. Ele traz amargura, ressentimento, problemas emocionais, traumas e até doenças físicas. É grave isso. Eu conheço pessoas pessoalmente que têm problema muito sério com isso e ficaram doente emocionalmente e fisicamente porque não consegue perdoar. Isso é muito triste, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, porque ver as consequências na vida de alguém que cometeu um pecado e não pedia perdão. Eu vou ler para você. Teve um cara chamado Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, um grande rei de Israel. Ele
tinha tudo na vida dele, mas ele cometeu um adultério. Ele adulterou. E não só adulterou, como praticamente mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou. É uma longa história, não vou poder falar disso agora. E ele não confessou o pecado diante de Deus, mas ele foi confrontado pelo profeta Natã. Depois ele escreveu um salmo, onde ele fala o que esse pecado e a falta de pedir perdão para Deus trouxe para a vida dele. Eu vou ler agora. Isso é Davi que escreveu. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esse homem definhou. Num outro salmo mais adiante, ele explica um pouco mais. Ele diz que os ossos dele parece que estavam secando de culpa pelo erro dele. E ele foi confrontado pelo profeta Natã a confessar o pecado dele diante de Deus. E ele foi perdoado por Deus. Só que ficou as consequências do erro dele. Mas ele foi perdoado. Então, não deixa a culpa, o orgulho, o pecado do teu coração estragar a tua vida, né? Aquela pessoa que talvez te pisou no pé e nunca vai te pedir perdão, tu vai ter que perdoar também. Sabia disso? Ah, mas ela não vai reconhecer. Bom, isso aí é a parte dela com Deus. A sua parte é você perdoar. Talvez ela nunca vai te pedir perdão. Eu tive que perdoar alguém que nunca me pediu perdão. Só eu sei o que foi difícil. Não foi nada fácil. Muitas dificuldades ficaram e eu enfrento elas até hoje. Mas eu perdoei. Eu perdoei com a ajuda de Deus. Deus pode ajudar você a se livrar disso. Porque isso definha. Isso traz problemas emocionais, físicos, de qualquer natureza. Se você não perdoar, você vai estar em pecado. E isso vai trazer graves consequências para a tua vida. Como eu trouxe para a vida de Davi. Não é fácil. Eu não disse que é fácil. Eu mesmo sei. Talvez você sabe exatamente do que eu estou falando agora. Né? Eu não conheço o teu coração, conheço muito menos o meu. Só quem conhece o nosso coração, na verdade, é Deus. Mas faça uma reflexão hoje na sua vida e vê se você não precisa liberar perdão para alguém ou pedir perdão para alguém. Talvez a pessoa que você precise perdoar ainda te incomode, ainda te judie, ainda traga problemas para a tua vida, mas entrega nas mãos de Deus e faça a tua parte. Perdoa, que Deus vai tratar com ela a outra parte. E se tu tiver que pedir perdão, não deixa para amanhã. Faça isso agora. Tu vai ver o alívio que Deus vai te dar no coração. Olha só, algumas situações de perdão na vida são difíceis, muito difíceis. Não quer dizer que quando você enxergar essa pessoa, que tu vai ficar alegre com a presença dela. Isso não é um sinal de que tu não perdoou. Eu não vou lembrar das coisas que eu passei com esse alguém que eu falo, que eu tive que perdoar sem me pedir perdão, com alegria. Evidentemente que eu não vou lembrar daquilo com alegria, mas isso não me incomoda mais. Eu me livrei daquilo com a misericórdia de Deus. Então, talvez você vai continuar lembrando de alguém que nunca te pediu perdão e te magoou muito, né? Você vai lembrar daquilo com tristeza, ok, mas a parte sua você fez. Isso dói, eu sei. As marcas que ficam, talvez vão durar para sempre. É difícil, mas o poder de Deus. Quando você consegue entregar isso lá nos pés da cruz, porque Ele suportou tudo isso lá na cruz por nós, você vai desfrutar de uma paz que não tem explicação, né? Então, o amor de Deus é maravilhoso. Só Ele pode apagar as tristezas,
pela falta de perdão e pela falta de perdoar alguém. Mas a sua parte é fazer isso. Não é um sentimento, é uma decisão. Faça. Porque se você esperar sentir que um dia eu vou fazer, você pode morrer e nunca fazer. Não deixe para amanhã. Talvez você vai precisar de ajuda para fazer isso. Eu sei que não é fácil. Talvez você vai precisar de ajuda de uma pessoa, de duas, da sua confiança, né? Talvez você vai ter que confessar isso para alguém. Paulo diz para Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Encontra uma pessoa da tua confiança e fala sobre isso. Mas fala com uma pessoa em especial, com Deus. Coloca isso diante dele. Talvez você está suportando hoje o peso de alguém que te magoou muito. Mas você vai experimentar algo muito melhor quando você conseguir perdoar. A justiça, deixa com Deus, não com você. Talvez você pense assim, não, mas eu não vou perdoar porque a pessoa ainda está zombando de mim até hoje. A parte dela, ela vai acertar com Deus. Você não pode acertar isso. Gente, isso estraga famílias, destrói os relacionamentos. Alguém pode estar dizendo, mas é que você não sabe o que a pessoa me fez. Realmente, eu não sei. Não sei nem o que eu faria no teu lugar. Mas uma coisa eu posso te dizer, o amor de Deus, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo operando na tua vida, pode fazer infinitamente mais do que tu imagina, basta você crer. Para isso você tem que entregar a sua vida para Deus, você tem que confiar em Deus, né? Eu sei que deve doer. Eu vejo barbaridades aí que eu não sei como é que a gente ia reagir, né? Mas entrega isso para Deus. Quando o mover do Espírito Santo for agir na sua vida, vai ser possível conviver com paz no coração. Talvez você vai encontrar aquela pessoa e ainda vai sentir um sentimento estranho, mas imediatamente, né, você vai dizer, bom, eu já perdoei, agora é com Deus. Eu sei que não é fácil, eu estou sendo repetitivo nisso, porque eu já tive experiências assim, creio que você tem várias, mas eu já vi pessoas definhando, eu já vi pessoas sofrendo, carregando fardos, pesos, durante muitos anos por orgulho, porque não quer perdoar ou porque não quer pedir perdão. O tempo não apaga a culpa. O tempo não conserta a falta de perdão. O tempo não conserta a falta de pedir perdão. Terapias ajudam muito. Só cuidado com quem você faz terapia. Tem umas que mais atrapalham do que ajudam. A melhor terapia que você pode fazer é abrir teu coração para Deus e deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Quando o Espírito Santo de Deus agir na tua vida, ele vai fazer mudanças que nem você vai acreditar. Eu tenho experiência nisso. Isso não quer dizer que eu tenho todos os meus problemas resolvidos, muito pelo contrário, eu tenho que matar 2 leões por dia. Mas eu tenho que me agarrar. Deus é meu refúgio e minha fortaleza. Não é fácil, mas eu me agarro com as 2 mãos no Senhor e vou em frente. Então, querido, 1 João 9 diz o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que isso quer dizer? Se, preposição. Deus não vai torcer o braço para tu fazer. Tu vai fazer se você quiser. Mas se tu conseguir confessar isso diante de Deus, que você não está perdoando e não está pedindo perdão, né? Deus vai fazer uma mudança grande na tua vida. Lá diz que além de te perdoar, Ele vai te purificar de toda injustiça. Só Deus pode nos ajudar a perdoar algumas pessoas. Só Deus pode nos fazer perdoar algumas pessoas. Isso eu tenho certeza. Mas aqueles que creem experimentaram o perdão de Deus. O nosso caminho era o inferno, mas pela misericórdia de Deus fomos alcançados por Cristo, né? Talvez você se identifique muito com o que eu estou falando hoje. Eu tenho encontrado pessoas amarguradas, tristes, chateadas, outras orgulhosas porque não querem aceitar o perdão de Deus, não se acham que são pecadores, quando que a palavra nos afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu tenho encontrado pessoas extremamente infelizes, guardando mágoas. Eu tenho encontrado pessoas, às vezes, que alguém me pisou no pé faz 20 anos, mas essa pessoa vai ver. Meu amigo, tu está carregando um fardo inútil. Às vezes eu converso com pessoas que não conseguem liberar perdão, que não conseguem pedir perdão por coisas fúteis da vida.
né? E o orgulho não deixa. Não carrega mais isso. Tu não precisa mais enfrentar e carregar esse peso na tua vida. Eu já disse 5 ou 6 vezes que não é fácil. Mas se tu pedir ajuda para o maior terapeuta da história, Jesus Cristo, Ele vai operar na tua vida. O Espírito Santo vai te capacitar e vai te dar uma paz que não tem como te explicar em palavras, só mesmo você sentir. Então eu gostaria de deixar esse desafio, que Deus te ajude, que Deus te capacite a acertar aquilo que você ainda não acertou, a pedir perdão para quem você ainda não pediu, a perdoar alguém que talvez nunca te perdoe. Ok? Que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando na tua vida e o resultado disso seja descarregar o fardo.